Bom dia, pessoal. Agora que a gente já viu mais ou menos como o embrião se desenvolve, né, as fases do desenvolvimento embrionário, a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas que vão dar suporte à vida desse embrião até que ele complete seu desenvolvimento, tá? E aí, essas estruturas que estão associadas ao corpinho do embrião, provendo a ele oxigênio, nutriente, né, que ele possa desenvolver completamente, elas são chamadas de anexos embrionários. O nome já diz muito sobre o que seria essa estrutura, né? Estrutura que está anexada, próxima ao embrião, dando a ele suporte para que ele se desenvolva, tá? Então, anexos embrionários são estruturas que derivam dos folhetos germinativos, né? Quando o embriãozinho está sendo formado, a gente tem células específicas que vão fazer com que se desenvolvam os anexos embrionários. Então, naquele momento em que está havendo a transformação do embrião, né, lá no estado de blástula, gástula, ali já existem células que vão dar origem ao embrião, que ficam lá no polo animal, e outras células que vão dar origem aos anexos embrionários. Então, são estruturas que derivam dos folhetos germinativos, mas elas não fazem parte do corpo do embrião. Apesar de estar muito ligada a ele, né, dos anexos embrionários estarem muito ligados ao desenvolvimento do embrião, essas estruturas não fazem parte propriamente do corpo desse embrião, tá? Os anexos embrionários são a vesícula vitelínica, ou saco vitelínico, que vai armazenar alimentos, né, em algumas espécies. Lembra lá do vitelo, né, aquela substância nutritiva que preenchia os ovos, lá a parte do citoplasma. Então, a vesícula vitelínica, ela tem essa função de armazenar nutrientes. O âmnion é a famosa bolsa d'água. A função do âmnion é uma função mecânica, né? Uma proteção. Ela vai proteger esse embrião contra os choques externos. O córeo, também é chamado de serosa, que é uma membrana responsável por trocas gasosas. Então, né, ele fornece o oxigênio, retira o gás carbônico que está em excesso no meio onde o embrião está se desenvolvendo. O alantoide, que armazena as excretas. Então, as excretas são aquelas substâncias que são liberadas depois do metabolismo, né? E que elas vão se acumulando também no embrião. Quando a gente fala em excretas nos seres humanos, a gente está falando, por exemplo, na urina, né? Que vai reter aí em várias espécies, ácido úrico, ureia, né? Ou amônio, depende da classe ao que esse ser vivo pertence. A placenta, a gente não poderia deixar, isso aí mais voltado para o desenvolvimento dos mamíferos, né? São placentários, e o cordão umbilical, que liga o embrião à placenta. O cordão umbilical é muito importante porque ele tem artérias e veias que vão levar, né, vão circundar entre o embrião e a mãe, no caso de nós mamíferos, todo o contingente necessário de oxigênio, de nutriente, né, tudo vem pelo sangue. Então, esses são os anexos embrionários, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo desse lado, esse cortezinho, volta para cá, esse cortezinho aqui é um corte longitudinal de um embrião de réptil. E aí os anexos embrionários já estão totalmente formados. Então, a gente tem aqui a casca do ovo, né, do lado de fora, a cavidade coriônica, o alantóide, ó, ligado ao embrião, que vai armazenar as excretas, a cavidade amniótica, que é aquela bolsinha de água que também está lá dentro do ovo, tá? Para proteger o embrião da movimentação, né? Então, o ovo se movimenta, a fêmea se movimenta para guardar, mas o embrião ainda fica ali, né, naquela bolsa d'água, assim, de boa na lagoa. O tubo digestivo, que vai ser ligado aqui ao saco vitelínico, né? Então, tem bastante vitelo para nutrir esse embrião. Lembra que quando a gente falou lá de aves, né? Dos ovos das aves, a gente viu que são ovos que têm muito vitelo, uma grande quantidade de vitelo, e esse vitelo vai nutrir esse embrião enquanto ele está dentro do ovo, né? Aves, répteis, peixes, enfim. Aqui, o córeo, a membrana, né, externa, e pronto.
fechamos essa estrutura de embrião de réptil, tá? É óbvio que a gente não está vendo aqui placenta e cordão umbilical, porque placenta e cordão umbilical são específicos de nós mamíferos. E aí, vamos falar um pouquinho de cada um desses anexos que a gente viu agora no ovo dos répteis, tá? Vesícula vitelínica ou saco vitelínico. Volta, hoje tá danado. É o primeiro anexo que vai surgir nos vertebrados e se caracteriza por ser uma fonte de nutrição do embrião. Já que esse embrião, ele não tem contato com a mãe. Então, pensa aí, aves, répteis, peixes, né? A fêmea coloca o ovo e, ó, sai, né? Enterra, mesmo que fique próximo, mas ela enterra e vai ficar ali. Então, dentro daquele ovo, precisa ter um nutriente completo, nutrientes necessários para que eles consigam se desenvolver bem, né? Ele corresponde a uma estrutura em forma de saco mesmo, como a gente viu no slide anterior, que está ligada à região ventral do embrião. Então, o embrião já se desenvolve ligado à vesícula vitelínica, né? Porque é dessa vesícula vitelínica que vai suprir esse embrião de nutrientes. Então, o embriãozinho vai puxando os nutrientes da vesícula vitelínica, né? Funciona quase como que um cordão umbilical, né? Peixes, répteis e aves, muito bem desenvolvida, né? Porque são ovíparos. Nos anfíbios, não tem uma vesícula típica, né? O vitelo fica no interior dos macrômeros, são aquelas células maiores que se formam durante o processo de segmentação. E nos mamíferos placentários, né, como nós, seres humanos, ela é muito reduzida, justamente porque esse mamífero ele não vai precisar da vesícula vitelínica, porque ele é ligado através da placenta, né, vai receber nutrientes direto da placenta, tá? Amnion, os nomes são esquisitinhos, né, gente? Eu sei que vai ser um pouquinho complexo para a gente aprender, tá? O âmnion é uma finíssima camada que vai delimitar uma bolsa repleta de líquido, que é o líquido amniótico. Então, o âmnion é como se fosse uma membranazinha que fecha essa bolsinha de líquido, né? O líquido amniótico tem a função de, primeiro, proteger contra choques mecânicos e também de evitar o ressecamento do embrião. Como o embrião tem ainda uma pele muito fininha, para evitar o ressecamento, ele tem o âmnion, tá? E ele representa uma excelente adaptação dos répteis à vida terrestre. Então, enquanto os anfíbios estavam lá, lembra dos grupos de vertebrados, né? Enquanto os anfíbios estavam lá necessitando de reproduzir na água, né? Então, a gente vê o sapo ainda muito ligado à água, as salamandras, enfim. Por causa dessa proteção contra o dessecamento, os répteis, que são a classe que vem depois dos anfíbios, né? Eles já conseguiram se reproduzir em terra. Por quê? A partir do momento que eles desenvolveram esse ovo, né? Que pode ficar guardado em algum lugar com os anexos embrionários para manter o embrião vivo. Então, esse anexo permitiu aos répteis avançar em terras secas, né? Porque ele traz a independência da água para a reprodução. Porque a água que precisa existir no momento em que o embrião está se desenvolvendo está aí dentro da bolsa amniótica, tá? Então, quais são as classes que têm âmnion? Répteis, aves e mamíferos. O RAM, tá? Então, répteis, aves e mamíferos contêm âmnion. Os seus embriões se desenvolvem com esse anexo embrionário junto. E nós, seres humanos, nós mamíferos, ele vai formar a bolsa amniótica, né? Que todo mundo conhece, quando, nos filmes, principalmente, a bolsa estourou, parece até que puff, e saiu aquele monte de água, e não é bem assim, tá? É bem menos dramático que isso, mas é muito importante. O córeo, por sua vez, essa membrana aqui de fora, ó, é uma finíssima membrana que vai envolver todos os outros anexos, volta. Então, vê que tudo aqui, ó, é delimitado pelo córeo. Quando a gente quebra o ovo, a gente percebe que lá na casca, né, tá ligado aquela membrana bem fininha. Aquela pelezinha é o córeo, tá? Ele fica aqui nessa parte mais externa e ele vai guardar todos os outros anexos embrionários. Junto com o alantoide, que está aqui, ó, que é aquele que vai guardar as excretas,
forma o alantocório, que aí tem função respiratória em aves e répteis, né? Como eles estão lá no ovo, eles precisam fazer trocas respiratórias com o ambiente, e aí o alantocório vai ajudar nisso aí. Então, em répteis e aves, fica sob a casca do ovo como uma camada de proteção. Trocas gasosas do embrião com o meio externo. Essa camada que eu falei para vocês, né? Aquela pelezinha que a gente consegue tirar do ovo. Nos mamíferos, ele se une à parede uterina e vai dar origem à placenta. Então, a placenta, ela é uma evolução do córeo, né? Ela é um anexo único, porque ela é revolucionária, produz hormônios e muitos outros produtos que o embrião necessita ali, fazendo aquela troca entre a mãe e o embrião, tá? Então, esse seria o córeo. E para a gente finalizar hoje, vamos falar de alantoide, né? O alantoide é uma membrana que está ligada à parte posterior do intestino do embrião, tá aqui o embriãozinho, né? O tubo digestivo, olha aqui o alantoide, e ele vai ser responsável pelo armazenamento de excretas, pelas trocas gasosas, pela remoção de sais de cálcio da casca, né? E ele tira esses sais de cálcio da casca e passa para o embriãozinho, que vai incorporar isso aí no seu esqueleto, ficando mais forte para conseguir nascer. Então, vê que interessante. O alantoide vai, retira sais de cálcio da casca do ovo, passa para o embrião fortalece o seu esqueleto e a casca de ovo ela vai ficando mais fininha. E assim fica mais fácil desse embrião quebrar essa casca no momento em que ele precisa, né, ressurgir aí de dentro dos ovos e nascer. Então, a gente tem todos esses grupos, né, répteis, aves e mamíferos, com o alantoide, só que no caso dos mamíferos, o alantoide vai formar o cordão umbilical, que é uma estrutura bem importante. Então, percebam que placenta, cordão umbilical, tá lá nos mamíferos placentários, tá certo? Chamados de eutérios. Existem mamíferos que não têm placenta, como os cangurus, como os koalas, como os gambás, aliás, cangurus não, como os gambás, como os koalas, são os marsupiais. O feto nasce pouquinho desenvolvido e a mãe completa o desenvolvimento dele lá no marsúpio, que é tipo uma bolsinha que ela tem, onde esse embriãozinho fica mamando e aí vai crescendo, vai se nutrindo para conseguir chegar, né, à fase de filhote. Mas isso a gente vai ver nas cenas do próximo capítulo, que vai ser amanhã, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, particularmente achei ela bem interessante, né? E aí amanhã a gente retoma com desenvolvimento especificamente em seres humanos, tá?